filho de Deus, vem cá. Você não pode inventar o sentido da sua própria vida, porque você não é a causa desse mesmo. Tá me ouvindo? A gente vive como se fosse autocausado, como se tivesse nascido do nada e pudesse decidir sozinho a finalidade da própria existência. Só que tem um problema grave nisso, que nada que existe se explica por si mesmo. Repara uma coisa simples. Tudo que tem finalidade carrega em si um verbo. Por exemplo, a chave. Qual que é o verbo da chave? Qual é a finalidade? Abrir. Da cama deitar, da cadeira sentar, né? Da caneta escrever, da água molhar. Todo mundo que observa a realidade entende isso. De que a finalidade é algo que está inscrito no que a coisa é. Você até pode usar de maneira errada. Eu posso pegar uma caneta e prender o cabelo, distorcer a função dela. Mas isso não muda a vocação daquele objeto. E agora eu quero te fazer uma pergunta que quase ninguém faz com a seriedade devida. Qual é a finalidade e o verbo do ser humano? E aqui a gente pode falar um pouquinho de antropologia. Se você observar as plantas, elas têm uma vida vegetativa. O animal, uma vida mais sensitiva, reage, busca prazer, foge da dor. O ser humano também tem tudo isso, mas ele tem algo mais elevado do que isso, que muda o jogo. Uma coisinha chamada inteligência e vontade. A nossa inteligência, ela busca a verdade, e a vontade, ela busca o bem das coisas. Só que ele consegue olhar para a realidade e perguntar: o que isso significa? O que é o bem? O que é a verdade? O homem está em busca de fazer essas indagações. Já o animal, ele não discute a finalidade dele mesmo. Já o homem discute. Isso, por um lado, é muito bom, mas também carrega em si um problema, porque junto com essa capacidade vem aquela coisinha chamada arrogância, que é a vontade do homem de definir sozinho a sua própria causa, como se ele pudesse escrever do zero o verbo que ele deveria viver. Só que isso é impossível. Você até pode escolher o que fazer com a sua liberdade, mas não escolhe o que você é. Assim como ninguém inventa a finalidade do fogo, ninguém inventa a finalidade do homem. Quando a gente tenta inventar, a gente paga um preço muito alto por isso, porque quando o homem tenta se dar a própria causa, ele cria um sentido improvisado, que dura pouco, e depois cobrem ansiedade, vazio e confusão. E aí a vida vira essa novela, muita escolha, com pouca direção, muita opinião, mas não carrega a verdade, muita vontade de fazer as coisas, mas com baixíssima clareza. E talvez a pergunta mais honesta que você pode fazer hoje: não é o que você quer, mas qual o verbo que foi me dado? Qual é a ação central para a qual eu fui feito? Importante entender que eu não estou falando aqui de profissão, tá? Isso aqui é mais profundo, porque a profissão muda, a circunstância muda, mas a finalidade da qual eu estou falando, ela não nasce de uma moda, nem de um algoritmo, nem da pressão social. A finalidade vem de quem te causou. E se existe um criador, então existe um verbo que te move. E a sua missão não é inventar, a sua missão é descobrir qual que é esse verbo. E eu não vou te entregar aqui a resposta, porque esse vídeo não é pra te dar uma frase bonita, é pra te deixar com uma inquietação muito séria. E aí fica aqui uma dica. Chega hoje à noite, antes de dormir, e faz um teste simples. Se pergunta: qual é o verbo que tem coordenado a minha vida? É agradar? É aparecer? É acumular coisas? É fugir? É amar, servir? E uma pergunta ainda mais séria que abre uma vida inteira: qual é o verbo que o meu Criador pensou